tema desse mês, o tema que nós estamos trabalhando esse mês, é o tema do corpos presentes ou ausentes, né? Anestesia do sentir aí nesse nosso mundo hiperconectado. Só que às vezes, quando a gente está no mundo digital, a gente se desconecta do mundo físico. E várias questões aí estão surgindo do quanto hoje a nossa sociedade tem sofrido justamente dessa falta de conexão com o mundo real. E a minha ideia hoje aqui com vocês é olhar todos esses pontos, recortando a questão do desenvolvimento infantil. Eu quero, lógico, começar com uma reflexão sobre esse período tão importante da vida que é a infância, né? Quando eu faço esse exercício muito dentro da NeuroArc, né, com os nossos alunos de MBA, inclusive numa disciplina específica de ciclos da vida humana, eu fiz esse exercício com eles, né, de começa a tentar olhar o mundo, algumas experiências da vida pela visão de uma criança. E por que que é legal a gente fazer esse exercício? Porque a criança ela vê o mundo de uma forma completamente diferente de nós adultos, né? E aí eu trouxe aqui essa frase da Maria Montessori, que ela vai dizer o seguinte: a inteligência da criança observa amando e não com indiferença. Isso é o que faz ela ver o invisível. Então a criança, ela, de fato, ela tem uma visão de mundo muito diferente da nossa. Porque normalmente ela tem as experiências que ela acaba vivendo no mundo são experiências em que ela não se sente a parte daquilo que ela está vivendo. Ela é parte do todo, ela está conectada com o todo. O aprendizado, ele é necessário. E a infância para a espécie humana, ela é muito necessária. Vamos olhar um pouquinho para isso. Se a gente for olhar todas as outras espécies que habitam o planeta Terra, a gente não vai achar uma espécie como a espécie humana. A gente vai ver que é um serzinho completamente dependente, que vai precisar de um auxílio, né, dos seus pais, dos seus cuidadores, por um longo período de tempo. Porque o nosso cérebro, ele foi sendo desenvolvido, né? E justamente por ele ser tão complexo, ele precisa desse período mais longo para ter o maior número de aprendizado dentro desse período. Então, a nossa infância, ela é longa para garantir um melhor aprendizado. E esse período ele é necessário para configurar o nosso cérebro e permitir capacidades complexas que são necessárias à perpetuação da nossa espécie. E é isso, é essa experiência, gente, que vai moldar o cérebro dela. Por quê? Porque ela precisa sentir para aprender. E olha só que interessante. 90% do cérebro da criança se desenvolve até os 6 anos. Depois desse período, 10% do cérebro vai ser desenvolvido, mas não pensem que ele perde a sua importância. Mas olha só, o salto de sinapses que acontecem logo depois do nascimento, nos primeiros anos de vida, ela se mantém alta e ela cai um pouquinho aqui na puberdade. Mas não pensem que ela cai e a importância do desenvolvimento deixa de acontecer, porque a puberdade é um período, de desenvolvimento, em especial social e cultural, extremamente importante. E por isso que a gente precisa de fato debater essa questão do uso das redes sociais, do celular, na puberdade. Porque ainda não é um cérebro que está completamente desenvolvido para utilizar dessas ferramentas de forma mais consciente, né? De forma que isso não vai influenciar no seu desenvolvimento. Quando a gente vai olhar para os grandes pensadores sobre o desenvolvimento infantil, e aqui eu só recortei alguns, quem está no nosso MBA sabe que na nossa aula de desenvolvimento infantil a gente vai trazer vários outros pensadores, né, teóricos sobre o desenvolvimento infantil, mas aqui eu trouxe um recorte da Maria Montessori, do Piaget e do Vygotsky. O que que eles vão trazer, esses grandes teóricos do desenvolvimento infantil? De que eles vão concordar de que a experiência é importante e de que a experiência ela precisa acontecer com o corpo. É uma experiência concreta, no mundo real. Montessori vai falar que o aprendizado deve ser baseado na autonomia da criança e na exploração sensorial. Piaget vai trazer um pouco sobre como o pensamento e a aprendizagem evolui, mas ela evolui justamente com o corpo. Vygotsky vai trazer sobre o aprendizado social. Então, que o aprendizado social também é extremamente importante nesse período de vida. O que que o Jonathan Haidt vai trazer, vai falar para a gente sobre uma infância assim? Ele vai trazer que a gente, na verdade, está vivendo um período de inibidores de experiência. E ele traz aqui, primeiro, que o primeiro inibidor de experiência, ele começou a acontecer lá no final da década de 80, início da década de 90. É lógico que eu preciso ressaltar aqui para vocês que tudo que ele traz com base na vida nos Estados Unidos. Mas ele também faz um comparativo de tudo que está acontecendo no mundo. Então, ele vai trazer que inibidores de experiência são o segurismo e o smartphone. E quando essas duas coisas combinadas, o impacto na saúde mental dessas crianças é desastroso. Então, vamos só fazer um comparativo aqui, né? Em que eu estou trazendo aqui a imagem de uma infância mais ou menos ali na década de 80, onde a gente via criançada toda brincando adoidado dentro de um parque, e agora depois aí de 2010, a gente vai voltar também para a questão do conceito da grande reconfiguração, o que no mesmo ambiente a gente tem esse tipo de comportamento.
O que é esse segurismo que ele fala? Então, ele está falando de dois inibidores de experiência. E se a gente está inibindo a experiência de uma criança, a gente está impedindo o desenvolvimento completo desse ser, tá? Que fique bem claro isso. Sim, porque se ele não tem todo o corpo dele dentro daquela experiência, ele está só na experiência da tela, ele não vai conseguir assimilar todas aquelas informações como aprendizado dele. O real aprendizado, ele acontece a partir da experiência, né? Então, o termo segurismo que ele vai trazer, desde os anos 90, aí, a gente vem mudando o nosso modo de operar no mundo, né? Estamos nos tornando pessoas a operar no modo defesa a todo momento. O segurismo, ele vem desse ponto de partida de que a gente precisa manter as crianças seguras a todo momento. Isso veio muito por conta de como a nossa vida moderna foi se moldando, dos perigos que existem dentro de uma cidade. Cria-se um local de tanta segurança, de tanta falta de desafios, que quando o desafio acontece, a criança não está preparada para aquele tipo de desafio e daí ela colapsa, tá? Porque se a gente olhar como espécies, como nós evoluímos dentro do ambiente físico planeta Terra, né? A gente fala muito sobre evolução da espécie humana dentro da neuroarquitetura, né? O como o nosso cérebro foi sendo moldado ao longo da nossa evolução, a gente vai ver que o ambiente em que nós, como espécie, nos desenvolvemos era um ambiente bem diferente de um ambiente 100% seguro, que a gente quer reproduzir agora. O que nos exigiu uma adaptação complexa com a interação com o meio. Mas a gente estava o tempo inteiro oscilando nessa instabilidade. O nosso cérebro foi desenvolvido num ambiente como esse, em que existia a segurança, mas também existia o desafio. Então, o nosso cérebro, ele, por conta desse ambiente em que nós nos desenvolvemos como espécie, ele opera desses dois modos. Modo descoberta. O que é o modo descoberta? É quando eu estou seguro, quando eu estou tranquilo, quando eu não tenho nenhum tipo de ameaça. E que eu estou, inclusive, bem tranquilo para explorar aquele espaço. No modo defesa, que é o sistema de inibição comportamental, pela sigla em inglês BIS. Então, quando inibimos o nosso aprendizado. O que o modo defesa? É quando a gente ativa, gente, o nosso modo de sobrevivência. A nossa amígdala cerebral é ativada e aí ela manda informação para o nosso corpo de que agora não é hora de pensar. Então, ó, aqui, ó, ele desativa e ou você foge, ou você corre, ou você faz alguma coisa ali para sobreviver. Só que normalmente, quando a gente vai ver as crianças, elas operam no modo descoberta, né? Uma imagem dessa seria uma imagem clássica de ver uma criança num parquinho, por exemplo. Vamos voltar aqui um pouquinho agora para o conceito da grande reconfiguração da infância que começou ali em 2010, segundo Jonathan Haidt. A gente falou um pouquinho sobre isso na primeira aula, e eu vou trazer um pouquinho esse conceito agora, porque a gente precisa entender o que é esse conceito quando a gente traz ele para a questão da infância. Ele vai dizer que a grande reconfiguração que aconteceu em 2010 e foi finalizada em 2015, ela parte do princípio de que antes nós tínhamos uma infância baseada no brincar e agora nós temos uma infância baseada no celular. A gente vai ver uma mudança de comportamento muito grande nas crianças quando uma criança normalmente opera no modo descoberta, ela passa a operar mais no modo defesa. E os impactos, gente, na saúde mental das crianças e adolescentes, e aí é lógico que no livro do Jonathan ele vai falar sobre todos esses pontos, mas basicamente o aumento de casos nos índices de depressão, de automutilação, de transtornos mentais, suicídio e hospitalizações por saúde mental. Então, realmente é muito grave o que está acontecendo com essas crianças, tá? Vou voltar para a questão ali, gente, do que ele vai trazer, quais são os impactos. Então, a gente já viu que tem esses aumentos de caso, mas quais são os reais impactos que acontecem aí no desenvolvimento infantil, tá? Que é, privação da interação social. Então, é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Se a criança não aprende a interagir socialmente, o cérebro dela está naquele período de ter esse entendimento da interação social. Se essa interação social ela não acontece, ele não aprende a ter essa interação social. E aí, quais são os grandes problemas disso? Problemas de relação. Eles não vão saber se relacionar, justamente porque foram privados disso, tá? A gente falou também sobre isso na semana passada, e todos esses pontos os adultos também estão sentindo, mas quando a gente traz a questão da criança, do desenvolvimento infantil, é muito mais sério, porque está afetando a forma como esse cérebro está se desenvolvendo. Então, quando a gente fala de privação do sono, a questão da privação do sono, quando a criança deixa de dormir por estar imersa numa tela, tem questões de saúde, né? Então a gente já sabe o quanto isso influencia na questão da saúde física dos adultos, só que quando a gente fala da criança, a gente está falando de um período em que ela ainda está se desenvolvendo. A questão da fragmentação do pensamento, né? Então aquilo que a gente também já falou na semana passada, o quanto daí eles não conseguem ter uma sequência de pensamento. O pensamento ele está o tempo inteiro sendo fragmentado. Então eles pulam de uma coisa para outra sem conexão alguma, justamente porque não existe essa continuidade do pensamento. E a questão do vício, né? Então, esses são os 4 pontos que ele traz como prejuízos mesmo no desenvolvimento infantil. Eu quero falar sobre 5 formas de como os nossos espaços podem voltar a ser provedores de experiência.
E como que a gente pode voltar os nossos ambientes físicos para prover essas experiências para as crianças? O trabalho da criança é brincar. Então, primeiro ponto, cidade pensada nas crianças, ele vai falar. Por quê? Porque a cidade que é pensada na criança, ela pode promover autonomia, ela pode promover uma segurança, e daí uma segurança que também é um pouco antagônica do segurismo que a gente está falando ali, né? Ela é segura, porém ela tem os seus desafios, só que ela está preparada para receber uma criança para que ela tenha a sua própria independência. Um segundo ponto de ambientes e que eu adorei esse, é o melhores parquinhos. O que que ele quer dizer com melhores parquinhos? E melhores parquinhos, eles podem ser em vários contextos, né? Pode ser melhor parquinho na escola, pode ser melhor parquinho na cidade, no bairro, mas ele vai trazer dois tipos de parquinho que são super legais para o desenvolvimento infantil. Parquinhos de aventura, porque lembra quando eu trouxe ali que o nosso cérebro ele opera no modo defesa e no modo descoberta? O modo descoberta é quando a criança quer explorar. E o modo descoberta envolve muito a questão da emoção. As crianças, elas buscam uma emoção muito acentuada, né? Então, elas buscam emoção na questão da altura, na questão da velocidade, na questão do desafio. E por quê? Estar com uma emoção grande é o que motiva ela está no modo descoberta. E ele vai trazer que parquinhos que incentivem essas aventuras, que tragam muito a questão da emoção à flor da pele, são muito positivas para o desenvolvimento infantil. Então, E o outro ponto, parquinhos naturais, né? Então, o que são esses parquinhos naturais? São parquinhos que utilizam da própria natureza para ter uma atividade ali. Então, um terceiro ponto de como os ambientes podem ajudar aí a trazer mais experiência das crianças é a experiência do mundo real, né? Então, também aqui a questão da natureza e tempo ao ar livre. Tem uma série também de estudos que hoje já demonstram o quanto os índices de miopia aumentaram nas crianças, justamente pela falta do tempo ao ar livre e o excesso de telas, né? E o quarto ponto que ele traz, que é um ponto que pode ser aplicado em ambientes de todas as escalas, ele pode acontecer nas escolas, ele pode acontecer em casa, ele pode acontecer no bairro, é a questão do brincar livre. É o brincar sem regras. É a possibilidade das crianças brincarem sem uma supervisão. Não que não exista um adulto ali do lado para garantir que nada vai acontecer, gente, mas é sem a supervisão de intervenção. Então, se tem um conflito, elas que consigam resolver esse conflito entre elas, porque esse brincar livre é o que vai trazer também o aprendizado social. E o quinto ponto do ambiente, que também pode trazer e auxiliar bastante na questão das experiências, é a parte da autonomia, né? Isso, inclusive, Maria Montessori vai trazer muito na questão ambiental, o quanto o ambiente precisa estar preparado para um tipo de experiência, e um ambiente que incentive essa independência. Então, se o ambiente está preparado para que a criança faça certas tarefas e que ela se sinta responsável por essas tarefas e se sinta capaz de realizá-las, também é algo que pode auxiliar muito no desenvolvimento das crianças. Mas o que eu queria fechar aqui é que eu acho que o grande ponto, e daí nós como profissionais, eu acho que é poder utilizar do ambiente físico para expor essas crianças a experiências diversas, né? De que traga um pouco de desafio, de que traga mais autonomia, de que possibilite uma experiência multissensorial, porque quando a gente fala de inibidores de experiência por conta do celular, a gente está tirando a multissensorialidade daquela experiência. Então, ela está só no visual, e o visual é muito chamativo, porque ele utiliza de muitos estímulos, mas não utiliza do resto. O corpo não está ali participando daquela experiência.